Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Scania e este é o canal da Multiversal Flaviana. É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês algumas conclusões a que temos chegado, sempre sob censura e salvo o melhor juízo. O que não podemos é nos conformarmos dentro de uma bolha, de um sistema de crenças e achar que mais nada há além daqueles dogmas que nos foram ensinados desde a infância. Nós não somos obrigados a acreditar em crenças apenas porque nossos pais nos ensinaram. Eles tiveram razões para fazê-lo, mas com o nosso crescimento, desenvolvimento e o acesso à informação, esses dogmas são arrefecidos, depois eles podem ser entendidos, compreendidos e usados ao nosso favor. O tema da live de hoje é uma pergunta de partida. Jesus, ele era anti-imperialista? Será? Será que o comportamento de Jesus, ele confrontava o culto imperial, o ordenamento jurídico romano, o status quo italiano? Será que Jesus era um revolucionário? Sem querer exaurir este assunto, esgotar este assunto, nós iremos falar en passant por alguns tópicos importantes e iremos começar esta abordagem fazendo uma reflexão sobre um versículo importante dentro desta temática. Portanto, fique com a gente, porque atrás vem crente. Então, nossa pergunta de partida é esta: Jesus anti-imperialista? O que é que nós temos a falar sobre isso aí? Então vamos refletir sobre alguns pontos. Dada máxima vênia, permissão a todos, vamos fazer algumas considerações exordiais. Nos últimos tempos, sobretudo nas últimas décadas, tem se recrudescido, aumentado, ganhado corpo, esta ideia, sobretudo pela erudição neotestamentária, pelos acadêmicos, pelos eruditos, que Jesus era contra o Império Romano. Ou seja, ele detinha um perfil anti-imperialista. E, portanto, segundo algumas pessoas, é importante que se faça uma leitura decolonial de Jesus. É preciso afastar o mito para se ver o Jesus histórico. É preciso se afastar os dados místicos, ou seja, o Jesus da fé, para ver se sobra um Jesus histórico. Na opinião de muitos, há o Jesus histórico. Mas esse Jesus histórico, ele se perfaz apenas em um ideal, em um corpo místico, subjetivo, e nada há mais além de subjetividades. E muitas pessoas, por acreditarem no mito, porque o Jesus histórico ele se torna este novo mito dos acadêmicos, deste grupo de acadêmicos, por acreditar nesta divindade, neste ser subjetivo, e não se conseguir provar, muitos usam
abundantemente abundam nas falácias, de todos os tipos. E a principal dela é que você, que é leigo, não consegue enxergar o Jesus histórico porque você não está imiscuído, familiarizado com a metodologia que eles estão utilizando. Evidentemente que esta metodologia científica, ela se perfaz como uma cortina de fumaça. É como os místicos fazem ao fazerem as leituras nos búzios, em tarô, na palma da mão, na borra de café, na carta do baralho, no algodão. Quando você olha a carta de baralho, você não só vê um baralho, o signo que você consegue ver, mas o místico está vendo outras coisas. Tire o baralho, tire o tarô, tire o algodão, a fumaça, e coloque agora, já que você é uma pessoa esclarecida, coloque a metodologia acadêmica, que não consegue chegar num resultado satisfatório. Porque o Jesus que se encontra, ele, de acordo com os grupos que estudam esse Jesus aparece com um resultado diferente. Ou seja, esse método não foi suficiente para encontrar uma verdade, para se confirmar uma hipótese. E os critérios propostos para a validação das hipóteses, eles são critérios usados erroneamente. Um deles é esse critério da múltipla atestação. Ou seja, nós temos autores dentro de uma mesma época falando sobre um assunto de interesse do status quo vigente. Não temos autores diferentes em épocas diferentes. Nós estamos dentro de um mesmo império e autores que se comunicam. E o tema desta comunicação é um tema uníssono. Eles convergem para o mesmo desiderato. Eles estão vendo a mesma coisa. Vendo a submissão, a subsunção da sua doutrina teológica com, pasmem, as vontades e o ordenamento jurídico do império dentro do qual eles estão. Então, esta múltipla atestação ostentada, invocada, requerida, ela não é verdadeira. É um critério que não valida a hipótese do Jesus verdadeiro, do Jesus histórico. Porque está sendo mal empregada. E não restam argumentos bonitos para se acreditar na possibilidade de um Jesus histórico. Inúmeros argumentos são apresentados. Como, por exemplo, o Evêmero propôs que atrás de cada mito, por exemplo, se há um deus Hermes, deve haver um Hermes histórico. Se há um deus Zeus, deve haver um Zeus histórico. Mas são possibilidades. Seria até algo lógico admitir-se que toda essa construção teológica ela estivesse fundamentada em alguém que efetivamente tivesse existido. Bonito. Argumento lógico. Mas não se pode provar. E o ônus da prova está em quem apresenta o argumento mais fabuloso. Já que nós sabemos que é disso que o Jesus bíblico é um Jesus editado literariamente, inventado pelo narrador, criado a partir de demandas imperiais, com mensagens imperiais do Império Romano vigente,
já que é ser disso que ele é um personagem inventado, porque sabemos que ninguém vai desafiar a lei da gravidade andando sobre as águas, fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando enfermos. Então essas são narrativas religiosas, são narrativas dogmáticas. Então, o cientista que está estudando sabe que isso é uma construção. Então, o que você sabe, o que você tem palpável em sua mão, é que isso é uma narrativa inventada. Nada mais há ali do que a ideia do escritor da narrativa. Ele está criando o personagem. Mas a pessoa quer acreditar que existe uma razão, um Jesus que pisou na Judéia, que pisou na Galiléia, que pisou em Jerusalém. Ele quer acreditar nisso. E pessoas esclarecidas. Mas, parafraseando o professor Oswaldo, a academia, ela garante uma certa expertise em lidar com ferramentas, mas ela não garante o controle da ideologia. E não raras vezes nós nos deparamos com profissionais sérios, pessoas sérias, mas que estão enviesadas pela teologia oriunda do grupo do qual faz parte. Quando alguém argumentar com você e disser para você que existiu um Jesus histórico, peça-lhe provas. Mas não venha com muita conversa, porque quando se explica demais, desconfia-se. Muita explicação. Eu não quero explicação, eu quero uma prova. É como perguntar: você me ama? E a pessoa ficar cheia de argumentos, mas não provar efetivamente que te ama. Tem que provar. Mediante ações, mediante atitudes. E não ficar no blá 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 e na conversa bonita, porque de conversa bonita e lógica, a internet e os livros estão fartos. Vamos para as provas documentais. Cadê a coleta que você fez bibliográfica de uma informação que nos mostra? Cadê o achado arqueológico? Cadê a declaração um escritor, de um autor independente, não religioso, contemporâneo do Jesus? Olha o Valérios Máximos, que nasceu antes de Jesus, da época atribuída a Jesus, e morreu depois. Nada absolutamente falou sobre ele, tendo todas as razões, porque escreveu 9 obras, mas nada falou sobre Cristo. Filo de Alexandria, da mesma sorte. Nasceu antes da época atribuída a Jesus, morreu depois, mas absolutamente nada falou. E, lamentavelmente, utilizam Flávio Joséfo, que nasce depois de Jesus, e mesmo assim utilizam um texto sabidamente espúrio, um texto que foi alterado, interpolado fraudulosamente por Eusébio de Cesareia. Olha, é lamentável que historiadores façam uso do testemunho flaviano para provar Jesus. É lamentável, vergonha alheia. Vergonha alheia. Mas essa gente, ela está enviesada pelo Jesus anti-imperialista. Ou seja, acredita-se que havia um Jesus que foi um terrorista e que foi crucificado por Roma. Você sabe por que Jesus foi crucificado e não foi apedrejado? Porque está no Antigo Testamento. A narrativa obedece, se subsume completamente ao que está lá escrito atrás. E depois que o Jesus ele recebe a legitimação judaica, ele então passa a deslegitimar. É como um funcionário que recebeu uma promoção do chefe, se tornou sócio e depois quer tirar o antigo chefe da sociedade. É exatamente isso. Então, primeiro ele
Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote e é a própria oferta. Ele é tudo. Tudo de bom que tem no Antigo Testamento é um tipo de Jesus. Qualquer coisa. Adão, Jesus é o segundo Adão. Moisés, Jesus segue os passos de Moisés, os passos tipológicos. Davi, ele novamente vai seguir os passos de Davi. Ele converge para Jesus. Ele é o personagem para o qual converge todas as profecias messiânicas de todos os tipos. Se há um Messias no Antigo Testamento, se há uma predição, esta predição, de acordo com os dogmáticos, os cristãos, os teólogos, essa predição recairá sobre Jesus. Ou seja, Jesus é a chave hermenêutica. Ele é o destinatário de tudo absolutamente. Então, qualquer coisa, quaisquer coisas que se vê no Antigo Testamento, quaisquer dúvidas, apareceu alguém diferente, o cara é top. O cara, por exemplo, Melquisedeque, apareceu lá o Melquisedeque, sem início de dias nem fim de existência. O cara é sensacional, é um tipo do Jesus, é verdade. Ele converge tudo porque ele vai receber a legitimação da função messiânica, da esperança judaica messiânica, que é uma esperança válida, porque os judeus estavam sofrendo, sempre sofreram nas mãos dos impérios. A sua crença é resultado dessa esperança. Eles queriam ser livres, mas infelizmente não foram. E esta esperança judaica, então, ela é traduzida com a inserção do Messias romano. Querem um Messias, vocês judeus? Roma vai lhe apresentar. Roma vai lhes apresentar um Messias, como diz o Dom Attar, o Messias dos sonhos de Roma. É Jesus Cristo, que nasce no governo do Caio Augusto César e vai morrer no governo do Tibério, e que tem uma narrativa a ser composta pelos escritores. Mas depois que ele é legitimado, ele é batizado pelo João Batista e descarta o João Batista, que duvidou de Jesus. Vamos fazer uma live sobre isso. O João Batista duvidou, mandou discípulos até Jesus para perguntar-lhe se ele era de fato o Messias, e morreu da forma como nós conhecemos, sendo decapitado. Esse é o destino do povo judeu. Vai duvidar de Jesus e vai ser punido lá na Guerra de 70. E a mensagem de Jesus é essa: vocês duvidaram de mim, não aceitaram a mim como Messias, e vocês, pela sua incredulidade, porque o que vocês vêm fazendo é matar os profetas, e vem matando vários profetas. Vocês são assassinos, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, guias de cegos, filhos do diabo. Ai de vocês, porque haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E essa guerra, esta punição, este juízo, ele não vai demorar, está perto. Veja que Jesus utiliza sempre, está vindo, está perto. Não passará essa geração. Então, se Jesus morre ali por volta do ano 30, e uma geração tem 40 anos, que é a geração neotestamentária, 40 anos. Veja as 14 gerações do exílio até Jesus. Então, é exatamente, se tem 14 gerações, multiplique 14 por 70, por 40. Então, você vai encontrar a quantidade de anos deste intervalo, desse lapso temporal, deste interregno proposto por Mateus. É exatamente uma geração tendo 40 anos. Portanto, quando Jesus diz que o Filho do Homem, não ele, o Filho do Homem virá para sentenciar o povo judeu e não passará essa geração, é o código do narrador, dizendo que Jesus estava se referindo à Guerra de 70, que era uma guerra iminente, estava próxima. Por isso é que Jesus disse que é próxima, que é breve, que vai deixar João vivo, que aquelas pessoas que estavam ali não iriam percorrer toda a Israel antes que aquelas coisas acontecessem. Então Jesus apresentou o caráter temporal e
iminente das suas profecias apocalípticas. Esse é o Jesus que declara, que sentencia o povo judeu por uma demanda romana, porque os romanos queriam colocar a culpa da guerra nos próprios judeus. É isso que Joséfo faz o tempo todo, dizendo que os judeus são os culpados e que o Deus dos judeus abandonou os judeus à sua própria sorte, apoiando Vespasiano, apoiando Tito, e, portanto, razão pela qual eles venceram a guerra de 70. Eles são os vencedores. Roma, o Império Romano, é o vencedor. E, parafraseando aqui o George Orwell, uma frase atribuída a ele, a história que permanece é a história dos vencedores. A história que permaneceu foi a história dos evangelhos. E eu te pergunto, quem venceu? Foram os judeus? Ou foi o Império Romano? A história que permanece é a história dos vencedores. Quando, por exemplo, recentemente a República foi instalada no Brasil, a história que foi contada, as canções que foram escolhidas, os hinos que foram escolhidos, são hinos que estão em anuência e sendo chancelados pelas autoridades governamentais, cuja autoridade vigia após a implantação da República. É. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É. A música, o hino nacional, que estava lá composto por Francisco Manuel da Silva, agora recebe uma letra. Tira aquela letra provisória, espero o Brasil que todos cumprais com vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai no buril, nos pátrios anais, do vosso poder. Ei, gravai com buril, nos pátrios anais do vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumprir seu dever na guerra ou na paz, à sombra da lei, a brilha gentil, do lábaro erguei, o lábaro erguei, do velho Brasil. Ei, a SUS, avante. Ó, SUS. Então, esse era uma letra atribuída à introdução do hino nacional. Depois vem Joaquim Osório Duque Estrada e coloca uma letra no hino nacional. Olha que coisa bonita. Mas quem é que está formatando a história? Quem venceu? Quem venceu? Quem perdeu não vai contar a história. Antônio Conselheiro não vai contar a história. O povo de Antônio Conselheiro, que resistiu à implantação da República, não vai contar a história. Quem vai contar a história são os marechais, os generais que tomaram conta deste país. Por isso, para que se entenda a história verdadeira, é preciso uma leitura da história por baixo, a leitura vista de baixo. Porque a que nós estamos acostumados há muitos séculos é com a leitura vista de cima. Essa é a leitura do Novo Testamento. Então você vai encontrar um Jesus a favor do império, pró-imperialista, jamais anti-imperialista. E quaisquer tentativas de mostrar que Jesus era contra o império serão tentativas frustradas. Os historipastores que se metem a fazer exegese apresentam resultados penosos quando o fazem. Dependem de outros conhecimentos. E deixam o seu objeto de estudo, deixam a sua história, para entrar no campo dos exegetas. O resultado é um resultado não muito bom. São vários os motivos pelos quais Jesus não pode ser considerado anti-imperialista. Vários, nós falamos isso aqui sempre nas lives. Jesus pedindo para pagar imposto, Jesus pagando o imposto, Jesus a favor da escravidão, elogiando o César. E algo que eu gostaria que vocês memorizassem é uma terminologia de minha autoria,
que está inclusive no artigo que eu estou editando, sobre o prólogo de Lucas. Essa terminologia é movimento legitimatório ou legitimista de duplo fluxo. O que nós encontramos no Novo Testamento é este movimento legitimista de duplo fluxo. É o que é isso? É Jesus elogiando os romanos e os romanos elogiando Jesus. É Paulo elogiando os romanos e os romanos elogiando Paulo. É por isso que é um movimento de duplo fluxo. Ao mesmo tempo, por exemplo, que Jesus, que o personagem místico, ao mesmo tempo que o personagem, ele diz que não há aqui em Israel ninguém com a fé como esse centurião, como a deste centurião. Olhe bem, temos o primeiro fluxo, que é Jesus elogiando o centurião. Agora vamos para o fluxo oposto, que é o centurião elogiando a Jesus na cruz. De fato, este é o Filho de Deus. Por isso é um movimento legitimista, ou legitimatório, de duplo fluxo. O que é um fluxo? O que é uma via de mão dupla? Vai e volta. Então, não pode uma literatura, um Jesus desta natureza, ser um Jesus anti-imperialista. Não pode. O Paulo, sobretudo, olha aí a história do Paulo. Paulo também faz o movimento legitimista de duplo fluxo. Ao mesmo tempo em que ele comanda claramente a obediência a Roma, ainda diz que quem não quiser temer a autoridade, Romanos 13, não faça o mal, porque não é à toa que a autoridade mata, leva a espada. Depois você vê os procuradores romanos salvando Paulo das acusações de anti-imperialista. Esse problema do anti-imperialismo está resolvido por Lucas. Está no meu artigo. Está resolvido. Lucas já resolveu isso. Quando os próprios romanos julgaram Paulo contra a acusação dos judeus de que Paulo estava contra os interesses de Roma. E o resultado é o que nós sabemos, que Paulo foi considerado inocente. Então, esta imagem do Jesus anti-imperialista é uma imagem construída, fake. Quando alguém lhe disser que Jesus é anti-imperialista, é contra Roma, peça para ele lhe provar. Manda ele te mostrar. Mas ele não pode ficar conversando demais, não. Muita conversa. Muita firula, muita ginástica mental. Muitas elucubrações. Uma ginástica. E, portanto, quando a gente não tem argumento, o que é que fazemos não raras vezes? A gente corta a amizade com a pessoa, parte para a violência. Não é assim que nós seres humanos fazemos? Não fala nada, grita. Quando as pessoas não têm argumentos para lhe mostrar, para lhe provar, vai fazer isso. Então, quando você vir alguém muito nervoso, muito, não nervoso do jeito que eu falo que eu estou nervoso. O nervoso é uma brincadeira, inclusive é uma lembrança da minha familiar da minha avó, quando ela já no auge dos seus 90 anos, quando ela dizia que estava nervosa, então todo mundo se aquietava dentro de casa, né? Todo mundo se aquietava porque ela ficava nervosa, então era uma maneira que ela tinha de controlar, de aplacar os ânimos, às vezes entre os meus tios. Olha, meu filho, eu estou nervoso. E aí, eu sempre ouvindo, fui criado com ela, sempre ouvindo, estou nervoso, eu acabei usando como um jargão. Estou nervoso, sempre que entrava nas lives, e que entro algumas vezes, eu falo isso. Mas o nervosismo que eu falo não é este, não. É o nervosismo de atacar, de pejorar, de detrair o outro, de depreciar o outro, a tentativa constante de detração moral. Ininterruptas vezes, nós encontramos em diversos tipos de conversas aí, diatribes intermináveis. As pessoas se propõem a isso porque elas têm o Jesus histórico, anti-imperialista, como um mito. Vai falar de um mito para quem crê. Vai falar. E você vai perceber a mesma fúria e as mesmas falácias. Então vão dizer que você é incapaz,
que você não conhece o método, que você não estudou. Se você não tiver terminado o ensino fundamental, aí que lenhou tudo. Aí você vai ser, vai cair no ostracismo, vai ser alijado completamente do processo. Falácia. Porque às vezes é um analfabeto que não sabe uma letra, nem escrever nada. Às vezes é ele que está com a verdade. E às vezes se depende do conhecimento dele para viver. Quantas vezes isso não acontece? Às vezes a gente depende do conhecimento daquele que não fez a escola formal, mas sabe mais do que você, letrado. Sabe mais do que você. Me lembro muito bem de uma história aí que, claro que falsamente atribuída a Rui Barbosa, quando um pescador que fazia um trajeto entre um local e uma cidade, não tinha ponte, a ponte tinha sido destruída, estava inexistente ou inoperante, e um sábio, muito intelectualizado, arrogante, queria chegar até a cidade, mas não tinha outro caminho a não ser submeter-se aos conhecimentos do leigo pescador. Então chega aquele homem e diz assim: Negro Costa d'África, quanto tu queres de remuneração pecuniária para transportar-me deste polo àquele hemisfério? Então o pescador olhou assim, o barqueiro, né? Pro cemitério? E o sábio disse: Bucéfalo, se falas por mera ignorância, eu transijo. Mas se falas por menosprezado e minha alta prosopopeia, dar-te-ei um charto no alto da sinagoga que te deixarei chato como o solo pátrio e transformarei esta massa encefálica em massa cadavérica com minha metafórica bengala. Falou bonito, né? Ele diz: meu senhor, o senhor quer o quê? Que eu lhe leve? Entre no meu barquinho aí. E começou a navegar ali no barco. Quando chegou lá, no alto rio, o doutor começa a perguntar para o leigo pescador: tu conheces os mistérios da física, da química e da matemática? Ele disse: não, doutor. Perdeste metade de tua vida, não sabes nada. Lá na frente vem um vendaval e cai o doutor para um lado, cai o barqueiro para o outro, e o barqueiro diz assim: doutor, o senhor sabe nadar? Não, não, me salve. Pois é, o senhor perdeu sua vida toda. Fui! E sucumbiu o doutor, cheio de conhecimento, mas que não sabia nadar. Às vezes, às vezes o conhecimento está exatamente com o nativo. Por isso é que os sábios, os pesquisadores vão lá no nativo, lá na Amazônia, para entrevistar o índio. Né? Vão lá longe. Então, essa ostentação de que o conhecimento pertence a um determinado grupo de pessoas é uma informação falsa, é uma proposta subreptícia, falsa. É o argumento do apelo à autoridade. Eu sei, você me respeite porque eu sou Deus, eu tenho conhecimento e você não tem. Me respeite porque eu estou aqui estudando esse tema e você não está estudando. Você, por acaso, é graduado? Não, não pode conversar comigo. Se você for graduado, você é pós-graduado? Não. Não tem nenhuma especialização, MBA, nada? Não. Não pode conversar comigo, você não tem autoridade. Aí você tem a pós-graduação, fez uma especialização. Você fez mestrado, especialização, pós-graduação estrito sensu? Não, não pode conversar. Aí você fez o mestrado, você fez doutorado? Você fez o doutorado? Não, não sou doutor. Ah, não, então não pode, não pode, você não tem autoridade, não é legítimo. Aí você tem o doutorado. Peraí, você tem um doutorado, mas você é pós-doc? Não é pós-doc? Não, então não pode, tá? Aí você é o pós-doc. Ah, mas você é especialista? É especialista nesse assunto aqui de cristianismo, de igreja primitiva, de cristianismo antigo, de história da igreja? Você vem estudando isso? Então não tem limite para essas pessoas. O que elas querem não é saber se você tem o conhecimento, se você de fato. O que elas querem é detrair o seu conhecimento. É mostrar para as pessoas que você não tem validade para falar, para propor o que você está dizendo. E mesmo que você tenha todos esses atributos aí, mas esteja dizendo algo que seja dissonante com o que eles estão dizendo, eles vão dizer: olha, infelizmente você não está com a razão porque você está
fora do consenso. Você é terraplanista, você é conspiracionista. E aí começa, você é isso, você é aquilo, você é. Só que o conspiracionista é você, História Pastor, que está crendo em algo que você não consegue provar. Pelo menos admita que é uma hipótese, não é você o acadêmico. Admita que é uma hipótese, que você está estudando, que sua hipótese ainda pode ser validada, que é uma teoria. Mas não fique dizendo aos quatro ventos que é verdade, porque não é e você sabe que não é. É por isso que você usa as falácias para enganar desavisados, não os nossos seguidores, que já estão blindados contra essas falácias do apelo à autoridade. Portanto, Jesus não era anti-imperialista, pelo contrário, seu discurso está em anuência, está em harmonia, em concerto com C, com o ordenamento jurídico romano, com o status quo romano e com os princípios administrativos da política de Roma. E vamos continuar, após essas considerações exordiais, vamos continuar, portanto, as nossas reflexões. Portanto, após esta vênia concedida por você de ter feito essas minhas considerações, vamos partir então para outras considerações. Essa recente leitura anti-imperialista sobre o Novo Testamento, sobre a qual falei, que eruditos têm proposto, não resiste a um singelo escrutínio. Não resiste. Vamos mostrar aqui. Vamos analisar, portanto, um versículo dos evangelhos. Um versículo aqui escolhido, está lá em Mateus. E eu escolhi um de Mateus, são fartos versículos, porque um de Mateus ele tem um significado especial e eu vou mostrar daqui a pouco. Veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 41. Aqui tem. Kai hosti sed angareusen miliorhen ripagimetautuduro. Então temos o versículo aí, Mateus 5, 41. E cai, aqui uma conjunção copulativa, coordenada aditiva, nosso i, mas também hostes, melhor, esse o aí, esse omicron fechado, com a leitura mais clássica. Então, hostes é o que, alguém que, e alguém que. Vamos pular aqui para o verbo angareusei. Temos aqui um verbo no futuro, ó, com esse sigma aqui e essa desinência primária de terceira pessoa, porque está concordando aqui com o hostes. Então, hostes é um pronome relativo, que está aqui no nominativo, vem com este verbo no futuro. Então, ao pé da letra, seria assim, mas também alguém caminhará, recrutará, e aí alguns dizem pedirá, mas não tem nada disso, obrigará você, ao ser aqui, million hen, uma milha. Hen, uma milha. Uma milha que equivale aí a 1000 passos de tropas romanas. Então, soldados marchando, 1000 passos dá 1478 metros, 1,5 km. Então, se alguém obrigar você uma milha, ripag metal to do. Olha aqui o ripag, o verbo ripago, que significa viajar. Scania, como é que memoriza isso aqui no grego? Quando eu viajo com a minha esposa, ela ri e eu pago. Ripago. Ripago. O verbo ripago é o verbo viajar, andar. Na verdade, é o verbo mudar de localização geográfica. Mudou a localização geográfica, ripago. E aqui ele está no imperativo, segunda pessoa
do singular, né? Porque está falando aqui para você. Então, você vá com ele, viaje com ele. Metal to, olha, com ele. Do, duas. Você caminhe com ele por 2 milhas. Já que ele está propondo a você que vá por uma, vá com duas. Que o metal to, ó, o to está aqui no genitivo. Então, metal to, porque está aqui com a preposição, ele fica no genitivo. Metal to, com ele. Aqui, se fosse no nominativo, ele com a função de sujeito, seria autos, é ele. Mas metal to é com ele. Ripag metal to duo, vá com ele por 2 milhas, já que ele obrigou você a ir com ele por uma. O que é que significa, Scania? E esse judeu aqui, esse rabino, por que ele está aqui? Daqui a pouco vocês vão entender por que esse rabino ele está aqui. O que é que ele está fazendo aqui, esse rabino? Daqui a pouco vocês vão entender. Né? Então aí está o texto grego. Mateus capítulo 5, versículo 41. E aqui está o versículo como nós costumamos ouvir. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Nós vimos aqui que não tem pedir. O verbo aqui, ó, angareu, esse verbo aqui, que está aqui conjugado, angareusei, o verbo angareu é o verbo requisitar, obrigar. Tem nada de pedir aí. Então, não tem pedir? Não. Então, nós temos aqui o primeiro problema nesse texto, má tradução dos verbos. Evidentemente que esse verbo aqui, do jeito que está aqui esse versículo, não aparece nas Bíblias, mas é o versículo que aparece nos púlpitos. Se alguém te pedir para andar 1 milha, irmãos, ande 2, seja humilde. Ele acha que Jesus está aqui disciplinando os discípulos, admoestando os discípulos com o tema relações interpessoais. Não. As relações aqui não é entre pares. As relações aqui, meu amigo e minha amiga, é entre o particular e o Estado. Tem nada de relação entre pares aqui interpessoal. Esqueça isso. Qual é a diferença entre cônsul e embaixada, Scania? Um consulado e embaixada. Um consulado, ele num país, ele existe para disciplinar as relações entre cidadãos. A embaixada, não. Vamos lá. O consulado é uma relação entre cidadão e Estado. A embaixada é uma relação entre Estado e Estado. Não tem relação entre cidadãos, né? Realmente. Fui fazer aqui a analogia, falhou. Mas, aproveitando a analogia, o que nós estamos fazendo aqui é... O tema aqui é a relação entre cidadão e Estado. Pronto, ok, deu certo. Porque relação entre o particular e o Estado é uma embaixada, é um consulado. A embaixada é de país com país. Por isso é que cada país tem uma embaixada. E consulado não são vários, porque são vários cidadãos que querem resolver problemas de visto, por exemplo. Ele vai aonde? No consulado. Ou seja, é uma relação entre cidadão e Estado. Você pede ao Estado, você está lá em Portugal, você vai lá na embaixada, você vai, no consulado, para resolver os seus problemas do seu visto. Porque é uma relação entre cidadão e o Estado. Não é embaixada, você não vai para a embaixada. Aqui é como se houvesse, portanto, um consulado. É como se este autor aqui deste texto, ele fosse uma extensão de Roma na disciplina das relações entre cidadãos e Estado. Olha que coisa boa essa analogia, gostei, viu, do resultado final. Está servindo como um regramento, uma lei infraconstitucional regulando aqui as ações. Não tem nada aqui entre discípulos, entre habitantes da Judéia, não tem nada absolutamente aqui. Aqui é uma relação entre o particular e Roma. É por isso que é utilizado o verbo aqui, ó, angareuo. Vamos para frente, olha o verbo aí.
dois gamas aqui, o gama duplicado, geminado. Então, o primeiro fica nasalizado. Angareu. Olha aqui um ditongo, gareu. No ditongo, o acento vem na segunda vogal, mas é lido como se estivesse na primeira. Angareu. Olha o aberto. Angareu. Nessa pronúncia mais voltada para a pronúncia reconstruída. Temos aqui o verbo na primeira pessoa. Eu obrigo, eu recruto, eu obrigo, eu recruto. É assim que os verbos em grego aparecem no dicionário em grego. Eles não aparecem no infinitivo, como o nosso. Obrigar. A gente vai lá e está lá, obrigar. No dicionário grego está obrigo, eu obrigo. Então vamos analisar esse verbo angareu. Já falei um monte de coisa sobre ele. Agora será apenas mais do mesmo. Vamos lá. O que é que tem aqui? Olha uma palavra aí do Heródoto. Os persas dão a este correio a cavalo o nome de Angareion. O Heródoto nos traz, 898, através aqui do William Barclay, palavras gregas do Novo Testamento, o seu uso e seu significado. Ele nos traz aqui uma lembrança, uma raiz etimológica deste verbo, angareu. E ele fala que os correios a cavalo, antigamente lá na Pérsia, então tem origem pérsia esse verbo, persa. E lá na Pérsia, os correios eram feitos a cavalo, cada local, uma distância grande, era dividida por angareion, por pessoas, funcionários públicos que ficavam nesses locais, e saía um cavaleiro do local de origem, caminhava, cavalgava e até o próximo cavaleiro, entregava-lhe a encomenda. E depois até o próximo, e depois até o próximo, e depois até o próximo. Ou seja, no percurso da encomenda, aquela encomenda passava por vários funcionários do Estado. Temos aqui também o dicionário do Novo Testamento grego, que nos traz, aqui, eu vou aumentar aqui a minha tela, vocês vão ficar aqui sem me ver um pouco. Vamos lá. Então aqui nos traz angareu, correios montados do rei da Pérsia, exatamente como eu acabei de falar aqui, citando o Heródoto. Então, não foi ele que nós citamos o Heródoto. Vamos lá. Então, correios montado do rei da Pérsia, que tinha uma autoridade para forçar serviço e tomar cavalos para facilitar a rapidez dos mensageiros de El Rei, do rei, né? Aí vem o significado do verbo. Ele fez aqui uma digressão etimológica e agora vem o significado, ou seja, a acepção da terminologia, o significado do verbo, do verbete. Obrigo ao serviço público, constrangimento, uma ordem. Vamos para o próximo. Aqui temos também angareu, agora aqui vem o dicionário aqui, Strong, James Strong, um léxico. Ele vem trazendo aqui, de origem estrangeira, significa o quê? Empregar um mensageiro, despachar um mensageiro montado a cavalo, forçar ao serviço público, compelir ou obrigar a ir. E o James Strong também nos informa que na Pérsia, mensageiros montados a cavalo eram mantidos em intervalos regulares por toda a Pérsia para levar os despachos reais. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês. E agora vamos, de fato, para o dicionário apresentando a acepção corrente helênica deste verbo. O que é que significa angareu? Requisitar. Não é pedir, é requisitar, exigir e tomar para a utilização do serviço, especialmente por uma autoridade militar. Especialmente por uma autoridade militar ou pública para o serviço público. Então, temos aqui uma acepção muito clara
E esse versículo, este verbo, ele é utilizado 3 vezes apenas no Novo Testamento. 3 vezes. Uma delas, uma outra, um outro uso deste verbo é quando o Simão Cireneu, ele foi requisitado pelos soldados romanos para carregar a cruz de Jesus. Então veja aqui, ó, engareusan. Então, tuton engareusan hina arre ton stauron autu. Ou seja, obrigaram, requisitaram, aqui o verbo está no auristo, o auristo aqui, ó, veja que o verbo angareu, o an se transforma em eta, o alpa se transforma em eta. Então ele é aumentado quando acontece esse auristo aqui, ó. O auristo sigmático, ele é formado com um aumento, com o sigma aqui, característico do auristo do passado, e a desinência correspondente à pessoa. Terceira pessoa do plural, né? Então eles exigiram a ele, a fim de que, requisitaram-no, a fim de que ele levantasse, do verbo aqui, hairo, levantasse ou carregasse, né, melhor aqui uma tradução, a cruz dele, aqui, autu, tá vendo? No genitivo também. Então, instauron autu. Então, acontece da mesma forma com o Simão Cireneu. Ou seja, os soldados ali não estavam pedindo nada para o Simão Cireneu. Eles não estavam pedindo nada, eles estavam requisitando. Então, esse verbo aqui é um verbo utilizado na relação entre Estado e cidadão, ou seja, é o nosso consulado. A função do Mateus aqui, o Mateus aqui no 5:41, que está disciplinando as relações entre cidadão e Estado, ele está legislando aqui como se Estado fosse. Que coisa bonita, rapaz. Cadê o Jesus anti-imperialista aqui que eu não estou vendo? Eu estou vendo aqui um Jesus que se harmoniza, um evangelista que se harmoniza com o ordenamento jurídico, ou seja, o bojo de leis do império. Porque o soldado romano ele poderia exigir, como exigiu aqui nessa narrativa, de um escravo, de um inimigo, do inimigo, porque os romanos eram inimigos dos judeus, exigir, requisitar para o serviço público. E ai do judeu que não atendesse o pedido do romano. Então, o verbo requisitar está claro aí para todo mundo, que não é pedir nada, e não é nem mesmo obrigar, porque obrigar podia ser entre pares. Não é isso. É requisitar para o serviço público. É como se o exército requisitasse os seus militares da reserva, suas forças auxiliares e da reserva para a guerra. Não tem desculpa, você tem que ir, você é obrigado a ir. Se você não o fizer, será responsabilizado criminalmente e demais outras responsabilidades, a depender de quem seja. Se estiver na reserva, vai ser criminalmente, disciplinarmente, administrativamente. Na ativa também. Civilmente não, mas responde a processo. Então, se o judeu se recusasse aqui, ele ia responder a processo. Olha aqui, ó, nova chave linguística do Novo Testamento. Nova chave linguística do Novo Testamento. Essa nova chave linguística é muito boa, muito da boa. Olha o que é que ela diz aqui embaixo. Olha aqui. Ó. Aqui deve ser algum integrante da força de ocupação te obrigar a andar com ele 1 milha. Vai 2 com ele. Viu aqui? Viu aqui? Nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse. Ela traz aqui na página 71. E esta é a tradução verdadeira. Se algum integrante das forças de ocupação te obrigar a andar com ele 1 milha, vai 2 com ele. Mas os tradutores não têm interesse de colocar isso na tradução. O verbo, este verbo utilizado aí, é que comanda
que o sujeito dele, ou seja, quem está pedindo, quem está exigindo, quem está obrigando, seja Roma, já que estamos dentro, no contexto do Império Romano. Então é essa a tradução que deve estar na sua Bíblia. Vamos para frente. Olha aí a nova Bíblia viva. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Gostei da Viva, olha aí, uma tradução mais dinâmica, ou segundo alguns, parafraseada. Gostei da Bíblia Vida, ó, parabéns, porque muito embora não tenha a palavra soldado no original, no texto original, no texto, não falando num texto autógrafo não, viu? Daqui a pouco os críticos disserem que não tem original, não tem o autógrafo, mas podemos estar diante de um texto original, claro. Muito embora não tenha a palavra soldado no texto original, mas o verbo comanda que seja um soldado ou alguém acima dele exigindo. Então, quem é que utiliza, quem é o sujeito do verbo angareu? Um soldado romano, uma autoridade romana. Ele é o sujeito do verbo angareu. Olhe esta Olhe esta outra tradução aqui. Essa tradução aqui tá boa, viu? Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga, a 1 quilômetro, se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga, faltou por aqui, né? Por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Gostei aí. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Uma tradução também livre, não ao pé da letra. Eles colocaram soldados aqui, não é à toa, não. Então Jesus não está mandando ninguém ser humilde com ninguém. Jesus está mandando ser humilde com Roma. É isso que Jesus está mandando fazer. Como Flávio Josefo usa esse verbo angareu? Como é que ele usa? Também liberto todos os judeus. Aqui quem está falando isso aqui é o Alexander Bala, aquele que se fez passar por filho, por irmão do rei, na verdade, irmão do rei, exatamente, filho do Antíoco. Ele se fez passar e tomou o reinado lá, no Império Seleucida. Império Seleucida. Então, Alexandre, depois que ele conseguiu o apoio do Jonatas e ele conseguiu, irmão do Judas Macabeu, e ele conseguiu tomar o império, então ele vai apoiar o Jonatas e vai nomear o Jonatas sumo sacerdote. E aí, dentre as providências que ele toma lá do Império Seleucida, em gratidão pelo apoio que os judeus lhe deram, ele diz aqui: também liberto todos os judeus que foram feitos cativos e escravos no meu reino. Ordeno também que os animais dos judeus não sejam recrutados para o nosso serviço, e que seus sábados e todas as suas festas, e 3 dias antes de cada um deles, estejam livres de qualquer imposição. Então, esta prescrição aqui utilizando aqui uma narrativa citada por José, está aqui em Antiguidades 13:52. Antiguidades 13. Essa aqui aqui é o texto grego, aqui o verbo, e aqui a tradução disponível aqui na obra de William Whiston. Vamos lá, vamos prosseguir. Portanto, como eu disse,
o verbo angareu só admite um sujeito, o Império Romano. Somente os soldados podem usar esse verbo. Vamos analisar aqui este verbo aqui, vamos analisá-lo sobre a leitura de um texto em aramaico. Temos aqui um texto aramaico com os caracteres certos. Existem várias fontes, né, para o aramaico. E dois caracteres são os mais comuns. O caractere estrangelo, que é aquela fonte quadrada, e este caractere aqui, que é o caractere, deixa eu abrir mais aqui para vocês verem, é o caractere, esse meio redondo aqui, que é a fonte certo uroi. O que é que está escrito aqui, Scania? Man, quem, man, dam shaha, então man dam shaha, lok milo had, então man dam shaha, lok milo had, ou seja, quem, man, quem, dam shaha, quem recrutar, dam shaha, quem recrutar aqui, um dolef, um fitor, um mim, um tim, quem, então, dam shim shahar. Ó o riz aqui finalizando, ó. Que é um dolaf no início, o riz é o dolaf ao contrário. Então, mam dam shahar, lok milo, aqui ó, milo uma milha, milo, que é o mi, o mem, novamente, milo, had, ó, mem dam shahar, lok milo had, quem recrutar por milha uma, por uma milha, zel, va, lamer, com, treina, ou num final aqui, ou num sofi, treina. Então, vá com ele, é claro, né? Por duas. Caminhe por duas. É isso que está aí. Agora, vamos ver aqui o que é que esse dicionário aqui, ó, do Paynes Metz, fala desse verbo. Vamos ver. Esse verbo aqui, ó, shahar, lá no início, shahar, porque aqui é a raiz. Aqui na segunda acepção, ele diz aqui, ó, obrigar ao serviço forçado, recrutar para o serviço forçado, compelir, obrigar. Rapaz. Vou dizer, ok, shahar gamlau, comandar seu camelo. Ele comandou seu camelo, Ele deu uma ordem ao seu camelo. Então, o dicionário Sirico, ele concorda, não tem dúvida nenhuma. Por que eu estou fazendo essa análise aqui? Para você não ter dúvida nenhuma que esse verbo aqui não tem. Este verbo é uma relação entre particular e Estado. Nós estamos aqui, vamos inaugurar o chamado não a embaixada, mas não importa qual é a palavra, o consulado. Então Jesus é um cônsul romano. Jesus é um cônsul romano. Que coisa, rapaz! Jesus, um cônsul romano. E vocês sabem que cônsul era na República, era o maior posto dos romanos. Era ser cônsul. Depois, ser imperador, mas o cônsul permanece. Jesus é um grande cônsul. Jesus está editando aqui leis que estabelecem relações entre particular e Estado. É isso que Jesus está fazendo. Vamos ver aqui, vamos ver mais. Vamos lá. Olha Roma aí, ó. Roma é objeto do contexto dessas instruções. Então, nesse contexto aqui tem, ó, não resistais ao perverso, ao que faz alguma perversidade. Eu não olhei aqui no grego, mas possivelmente vai estar aqui um particípio. Não resistais àquele que faz algum tipo de perversidade. Ou seja, a quem obriga, a quem faz o mal.
a quem naquele momento está fazendo mal. Não é para resistir. O que Jesus está falando aqui é relação entre particular e Estado. Quem te ferir a face direita, volta-lhe também a outra face. Bater numa face, dê a outra. Mas os crentes hoje estão fazendo o quê? Bate numa face, ele dá a outra, não, ele dá na outra. Dá na outra. Não. Aí está mandando virar face, mas não é para o seu próximo, não, viu? É para os soldados romanos. E aqui embaixo, ó, no versículo 44, aqui tem o versículo 39, e logo abaixo, mais 5 versículos tem o 44, está no mesmo contexto. Amai vossos inimigos. Quem eram os inimigos dos judeus? Os romanos. Tem que amar. Jesus não manda nos sinóticos discípulo nenhum amar os outros, amar o seu próximo, amar judeu, negativo. Essa construção vem sendo feita teologicamente depois em João. Jesus nada de negócio de amor a ninguém. Viu? Ah, Scania, mas Jesus veio trazer a espada, ele falou. Então Jesus, ele está se revoltando contra Roma. Ele falou que veio trazer a espada. Os historipastores que te dizem isso, só esquecem de te dizer que Jesus veio trazer a espada contra quem? Contra quem Jesus veio trazer a espada? Ele veio trazer a espada contra os judeus. E ele fala depois, eu vim colocar vocês aqui da Judéia, um contra o outro. É pai contra filho, filho contra pai. E os seus inimigos serão os da própria casa. Portanto, os inimigos não seriam romanos. Os inimigos são judeus, viu? Então, para com essa conversa fiada de tentar enganar os menos desavisados, não do nosso canal, porque o nosso canal, os integrantes, ouvintes do nosso canal, são avisados contra essas falácias. Portanto, esse conselho todo aqui, ó, te mandar tirar a capa, dar a túnica também, não julgue, não vai... Tudo é relação consular, do particular para o Estado. E aqui o que me chama mais atenção, sabe o que é? Qual é o objetivo do autor de Mateus? É escrever para judeu. E obedecer a soldado romano não está nem em Marcos nem em Lucas. Está encontrado aqui no texto grego de Mateus. Ou seja, é para romano isso? Não é não, meu amigo, é para judeu. O romano é sabido. O romano usa uma cultura antiga que está causando problema para eles, coloca um vírus na cultura que é Jesus e bagunça com tudo. Tenta confundir a mente dos judeus que estavam na dispersão. Porque depois da guerra, o Vespasiano continuou intentando os seus esforços para aplacar o povo judeu. E quem não sabe, eu sou descendente de judeu. Meu nome é Emanuel. Não é Scania, não. Scania é um nome artístico, porque canto também. Roberto Scania. Canto músicas românticas. Alguém me disse que tu andas novamente. Então tem uma banda, faço serestas, faço shows românticos. Por causa do meu pai, que era o cantor, que tinha o nome Roberto Scania. Um dia eu fui fazer um show, logo ainda quando adolescente, ele já tinha morrido. Eu não tinha nome artístico, meu pai já não estava mais presente, então eu sugeri à casa de shows que fizesse um anúncio com o nome Roberto Scania. E de lá para cá ficou Roberto Scania. Então é Scania. Portanto, eu sou judeu. Meu nome é Francisco Emanuel. E eu sei que esses intentos que estavam no Messias romano foram intentos para depreciar, detrair o povo judeu. É por isso que muitos, como Hitler, utilizaram a Bíblia, os princípios neotestamentários, que a todo momento é Jesus rebaixando o povo judeu. E aí vem o livro de Mateus, escrito para judeus, no contexto judaico, e traz uma pérola dessa. Obedeça os soldados, viu? E aqui eu trago uma informação para vocês aqui, ó. Roman mileposts, ou milestones, que são aquelas estacas no chão. A cada 1000 passos, a cada milha, nós temos uma estaca. Eram os marcos romanos. Olha aí.
Esse marco aí, miliário, é o marco de uma milha, está no Capitólio de Roma, lá no Monte Capitolino, onde Roma se iniciou, começou a construção de Roma. Ele é o marco zero de todas as estradas. E olha que interessante, quantos marcos romanos existiam na Judéia, naquela região de Judéia e Galileia, antes da guerra? Quantos? Porque, a depender do tipo de pesquisa que se for feita aí, se esse tema for um tema muito presente na época dos Flavianos e não nas épocas anteriores da dinastia Júlio-Claudiana, se esse tema for um tema muito forte, mais uma razão para datarmos estes livros como pós-guerra. E o que a gente encontra lá na Judéia parece ser marcos romanos, mas não somente isso. Olha o que está escrito aqui, ó. Vespasiano aqui no marco. Oh, no milepost. Vespasiano, ou seja, marcos da época de Flaviana. Aqui está na estrada Acre-Antioquia, perto de Arzib. Marco com o nome de Vespasiano. Interessante isso aí, viu? Muito interessante. Olha o que é que diz aqui. Qualquer um podia ser obrigado a levar a bagagem do exército a uma certa distância. Qualquer um podia ser obrigado a executar o que os ocupantes lhe obrigavam. Como foi no caso de Simão de Cirene. Tá vendo? Então, uma forma deve ser que esse atropelios deve ser uma forma. Semelhante forma era, não sei, era uma das mais amargas humilhações que as nações subjugadas podiam suportar. Esse tipo de coisa era uma das mais amargas e constantes humilhações. Que coisa, né, rapaz? Uma humilhação dessa natureza e o Jesus realmente leniente. Leniente, a palavra é essa. E ainda tem uma palavra ainda. Parece que Jesus estava mancomunado. É, como eu disse, um posto. Jesus é um posto avançado de Roma. Ele é um cônsul. Está trabalhando num consulado. E aqui vamos para uma outra coisa aqui. Eu quero que você pare tudo que você esteja fazendo agora. Pare o que você esteja fazendo aí agora. E preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. O que os rabinos... Lembra que eu falei que eu ia explicar por que esse rabino está aqui, em cima aqui dessa pedra, está ensinando? Lembra? Eu vou colocar aqui a opinião de 3 rabinos sobre a origem anti-imperialista, sobre o perfil anti-imperialista de Jesus de Nazaré. Será que os rabinos eles acham mesmo que Jesus ele era um revolucionário? Ou será que os rabinos eles acham que Jesus era uma criação romana ou uma criação flaviana? Qual a opinião deles? Esse é o rabino judeu Dor Leon Attar. Ele é sargento do exército de Israel e atualmente mora aqui no Brasil. Que pena que não está saindo aqui o áudio. Muita, muita pena. Que pena, rapaz. Não estou conseguindo sair o áudio aqui. O que ele está dizendo aí é que o Titus Flávios, ele era um personagem importante na época em que Jesus foi inventado, e está dizendo que Roma, através de Flávio José, cria a história de Jesus de Nazaré. Que pena que eu não consegui passar isso aqui, viu? Mas eu vou tentar passar isso aqui. Eu vou tentar passar. Deixa eu dar uma pausa aqui.
Então, vamos lá. Eu vou tentar passar isso aqui. Deixa eu sair daqui e eu vou aqui na minha pasta. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter dó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Rapaz, eu não tô conseguindo, mas deixa me ver, deixa me ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo migrar. Pera lá, viu? Não sai daí não, porque essa declaração aqui desse rabino é muito top. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um vídeo. Sobreposição. Deixa eu ver. Adicionar videoclipe. Parece que vai dar certo. Multiversal. Labiana. Eu acho que vai dar certo, viu? Tá aqui processando, vamos lá. Que quem realmente criou toda essa ideia do Novo Testamento, muitos textos, e até próprio Paulo, foi Joséfos Flávios junto com Titus. Por um motivo. A ideia do Mashiach dos judeus era a pior coisa para Roma. Eles não tinham como vencer ou destruir o povo judeu. É o fato que o único povo que conseguiu rebeliar e causar tanto dano para Roma foi o povo judeu. Nenhum outro povo conseguiu fazer o que o povo judeu fez para Roma. E depois que foi destruído o templo, começou a caída da Império Romana. Eles falaram assim, tá, se a gente não consegue destruir o povo judeu, vamos destruir a ideia deles que vai vir um rei da casa de David que vai destruir o Edom. Vamos destruir essa ideia. Vamos acabar com essa ideia. E criarem uma figura fictícia. Lembra, toda mentira boa tem muito. Viram, pessoal? Vocês viram isso aí? Vocês viram isso aí? E depois a gente tem que ouvir que a gente é conspiracionista, que a gente está descobrindo a roda. Os rabinos trazem uma erudição milenar. São séculos e séculos. E chegaram a esta conclusão não sem motivo. Não foi sem motivo. Então, o que o Dó acabou de falar aí é uma coisa muito séria. Veja que ele está falando o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Ou seja, nós não estamos sozinhos neste pensamento. Isso aí é a opinião de rabino, de um líder de uma comunidade judaica, que tem conhecimento profundo das raízes do seu povo. O Dó Leon, ele tem conhecimento profundo, fala hebraico fluente. E ele está dizendo aí, claro, Flávio Joséfo, que era o judeu que estava lá, ele criou a narrativa cristã. Vamos ver aqui o que outro tem a dizer. Vamos ver aqui o nosso Marcos Abrão. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ok. Na época que Roma criou o cristianismo, uma das grandes preocupações é que algumas autoridades, pessoas importantes do Império Romano, haviam se convertido ao judaísmo. Outra preocupação muito grande de Roma é que o judaísmo, ele não caía. Ele permanecia cada vez mais firme, apesar da morte de milhões de judeus. Mortos pelo próprio Império Romano, os judeus permaneciam firmes. E Roma precisava criar uma nova religião. Precisava de uma história, alguém que se rebelou contra os rabinos,
Um rebelde que se tornasse herói, que se tornasse o Messias. E, posteriormente, que se tornasse Deus. Roma estava criando um pseudo-judaísmo. E qual era o foco principal? Desacreditar as autoridades rabínicas. Mas por quê? Porque eram elas que, com muita sabedoria, instruía o povo judeu e mantinha um povo judeu em cada geração fiel à Torá. Perceba aí, pessoal, que o Marcos Abrão, que é um homem muito bem constituído, ele era cristão. Ele era cristão messiânico, judeu messiânico. E hoje é um judeu, muito bem constituído, conhecedor da história do povo judeu. Ele está dizendo exatamente, ele está indo neste mesmo diapasão em que estamos, na mesma toada, como diz os juristas, mostrando a origem romana de Jesus. E vamos ouvir aqui, para concluir aqui esta questão dos vídeos, o Rafael Spena, que é outro estudioso, jovem, muito capaz. Vamos ouvir o que ele tem aqui a dizer. Vamos lá. Então, essa nova dinastia, que são chamados de Flavianos, né? Eles percebem algo, que é difícil combater o povo judeu, porque o povo judeu tem uma força, tem uma emuná, tem uma fé no Salvador que irá vencê-los. E aí eles percebem algo, já que não dá para a gente retirar a fé deles, os gregos tentaram e não conseguiram, que tal se nós sabotarmos a fé deles? Que tal se nós oferecermos a eles uma espécie de Messias, que ao contrário do Messias das escrituras deles, é o Messias que prega o amor, que prega a paz, que ensina as pessoas a não revidar nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de agressão. O Messias que diz para que se você for agredido no lado do rosto, você dá o outro. O Messias que diz que se um soldado romano pedir para você carregar o equipamento dele por 1 milha ou 1 quilômetro, você irá carregar por 2. Se um soldado romano te pedir um casaco, você vai dar 2. Que se você tiver que pagar imposto para os romanos, tudo bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Messias que vai toda hora enaltecer soldados romanos. Quem não lembra daquela história de um centurião que tem um servo doente? E resume a história dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizeis uma só palavra e eu e meu servo será salvo, eu serei salvo. E aí o Messias fala: puxa, olha que homem com grande fé, será que encontrarei essa fé em Israel? Ou seja, um Messias que elogia os romanos em detrimento do povo judeu. Um Messias que chama os sábios do povo judeu de raça de víboras. Um Messias que não gosta muito da tradição judaica e vira e mexe, arruma jeitos de transgredi-la. Um Messias que tem um manto vermelho, a roupa de Edom, a roupa do império. Um Messias que tem como discípulo um cidadão romano, Paulo. Paulo que escreve uma das cartas com o nome de Tito, justamente o general que destruiu o templo no ano 70. É forte, viu? Sim ou não? Vamos concluir. E aí, se você escreve uma história voltando no tempo, é fácil ter um Messias que vai profetizar a destruição do templo, porque quando você vai escrever sobre esse Messias, o templo já foi destruído. Agora vem a grande pergunta. Esse personagem, Jesus, como eu falei, ele é uma criação dos Flavianos com o objetivo de incutir na mente do povo judeu uma espécie de pacifismo para que Roma pudesse então governar com mais facilidade e não toda hora ter que lidar com insurgências e rebeliões? Será que ele surgiu completamente do nada? Por que ele tem esse nome, Jesus? Roma teve colaboradores judeus.
Você já ouviu falar da história dos hebreus, escrita por Flávio Josefos? Josefos vem de Yosef, ele era um judeu. Segundo alguns historiadores, ele também era líder de uma revolta. Só que ele perdeu e acabou se unindo aos romanos. Ele foi tão benéfico aos romanos que ele foi adotado e por isso ele recebeu esse nome Flávios Josefos. Se tornou um dos flavianos. Então ele conseguiu fornecer parte da cultura judaica, parte de fragmentos do pensamento judaico que poderiam ser deturpados e se encaixassem esse Messias. Mas por que esse nome? Rapaz, olha, eu lhe pergunto, somos só nós que defendemos o conceito flaviano? É só a multiversal flaviana que fala sobre isso? Não. Mormente nos últimos tempos, vários estudiosos, vários eruditos têm refletido sobre a mesma coisa. Vários youtubers, olha aí o Antônio Miranda. Inclusive, na última conversa que tive ontem com Joseph Atwell, ele se propôs a fazer uma live com a gente. E eu falei do canal do Antônio Miranda para ele, e o Antônio possivelmente irá entrevistá-lo. Ou seja, nós teremos no Teologia Reversa uma atração internacional. Joseph Atwell. Depois, o Valiant, James Valiant. Vamos trazer também, ainda não falei com ele. A última vez que falei com ele foi ele me desejando felicitações pelo meu aniversário. Mas ainda vou falar sobre... Eu quero deixar primeiro o Atwell vir, a gente vai conversar, e depois vem o Valiant. Depois do Valiant, o Price, Robert Price. Robert Price também está com o Joseph, inclusive vão escrever um livro juntos, e posteriormente outros convites, como vai ser com o próprio Antônio. Então veja aqui, por exemplo, olhe bem, essa menina aqui, a Ellen McCourt, olha o livro dela. Titus Flávio Josefos é o autor dos Evangelhos? Ela vai dizer que é. Ela vai concordar com a gente. Ele é o autor dos Evangelhos. Quanto mais você mexer, quanto mais você pesquisar, você vai chegar em Roma. E vai chegar nos Flavianos. Porque é depois da guerra que o Vespasiano começa a querer cobrir o povo judeu. É depois da guerra que os romanos começam a tentar neutralizar a cultura judaica. Não conseguiram. Mas tentaram. E a tentativa deles foi o Messias de César, o Jesus, o sonho de consumo de Roma. Vamos continuar, portanto, aqui o nosso slide, que estamos caminhando aqui para o final, mas tem muita coisa e eu quero dizer para você, se você estiver em pé, sente aí, porque o que eu vou mostrar agora é sensacional. Sente aí. Então, estava aqui com o Dorn, mas não conseguiu passar, né? Vamos ver aqui se a gente passa. Aqui, temos que passar aqui esse slide. Não tem jeito. Opa! Não era aqui mesmo. Não tem jeito, eu vou ter que sair daqui. Vou ter que sair daqui. Sair. Vamos lá. Vou no meu slide. Passo os slides. Pronto, muito bem. E agora nós estamos aqui diante
diante de mais um slide. Vamos lá. Se o cristianismo era anti-imperialista, o que cristãos faziam no Palácio Imperial? Eu queria ouvir os historipastores explicar isso aí. Porque a conversa que se tem, meus amigos, a conversa que se tem é que Jesus jamais seria fabricado por Roma porque ele é incompatível com Roma. Jamais os romanos iriam adorar a um Deus que foi crucificado, a um herói que foi crucificado. Mentira. Mentira. Mentira porque Roma aceitou Jesus em algum momento. E não foi lá no século IV, 380, com o Édito de Tessalônica, com Teodósio. Não foi lá, não. Foi muito antes. Não foi no estalar de dedos que Jesus entrou no Império Romano. Ele está no Império Romano desde o primeiro século. Entrando no segundo século, invadindo o terceiro século e está lá até hoje. Então, quem disser que os romanos não adoraria Jesus porque um judeu é um herói judeu, ele tem que explicar, então, como é que o cristianismo se tornou a religião imperial de Roma. E eu pergunto, se o cristianismo era anti-imperialista, o que cristãos faziam no Palácio Imperial? Eu tenho que perguntar isso. O que eles faziam lá? Scania, como é que você sabe que tinha cristãos lá no Palácio Imperial? Como é que você sabe disso? Pare agora tudo que você está fazendo aí. Pare aí. Pare aí. Olha o que é que diz aqui, ó. E aqueles crentes. Não, não é possível. E aqueles crentes que estão no Palácio Real. Não, 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 não. Não tem condição uma coisa dessa. E aqueles crentes que estão. Como é que é? E aqueles crentes que estão no Palácio Real, eles usufrutam dos alimentos, dos utensílios, que são de propriedade do César. Como é que é isso? Eles utilizam os empecilhos, eles e estes que não têm nada, e os que não têm, e para os que não têm nada, eles não dão, como é? E aqueles que não têm, eu fiquei até nervoso aqui na tradução. Cada coisa dessa, cada coisa desses cristãos não são dados de acordo com as suas habilidades? Espera aí, como é que é isso aqui? Estes crentes que estão no Palácio Real? Como é isso aí, rapaz? O que é que crentes estão fazendo no Palácio Real? O que é que esses cristãos estão fazendo, segundo Irineu de Lyon? Irineu de Lyon está dizendo que eles estão no Palácio Imperial e ainda ajudando aqueles que não têm nada. Está fazendo uma pergunta aqui. Está aqui no livro 4 e no capítulo 3. Como é que é isso aí, rapaz? Como é que é isso aí? Vamos ler aqui novamente. Vamos ler novamente. E aqueles crentes que estão no Palácio Real, eles usufrutam dos empecilhos empregados de propriedade que pertencem ao César? Eles não estão fazendo uso desses utensílios? Como é que esse pessoal explica um negócio desse aí? O que é que cristãos estavam fazendo no palácio? Quem está dizendo é Irineu de Lyon. Pode olhar aí, ó.
a bibliografia, contra as heresias. Esta declaração do Irineu de Lyon, olha, eu vou dizer, viu, sinceramente, ela vem chancelar o que está escrito por Paulo. O que é que Paulo fala? Saúdam-vos todos os santos. Olha bem, saudai cada santo. De Filipos, em Cristo Jesus. Saúdam-vos os irmãos juntamente comigo. Quem são esses irmãos que estão juntamente com Paulo? Saúdam-vos, saúdam vocês, aqueles que estão comigo. Então, quem está aqui comigo está saudando vocês. Saúdam-vos todos os santos, mas principalmente dos que estão comigo, aqueles provenientes de dentro da casa-família de César. E que eu gostei dessa tradução. Tradução literal do texto tradicional. Traz essa tradução. Olha, proveniente da casa de César. Só que ele traz aqui da casa-família de César. O tradutor sabe que nesse caso aqui, ele está se referindo ao familiar. Ou seja, o que é que o familiar de Paulo, o que é que um familiar de Roma, digo, do César, está aqui fazendo com Paulo, saudando os irmãos lá de Filipos? Como é que é isso aí? Então nós temos aqui uma declaração de Irineu de Lyon, temos aqui uma declaração do apóstolo Paulo, e aqui, ó, em Filipenses 4:3, sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, Evódia e Sinti, que está lá em cima, pois ministraram comigo na causa do evangelho, juntamente com Clemente. Olhe bem, mais uma vez, Paulo está dizendo que tem um Clemente com ele aí. Agora, você quer saber quem é esse Clemente? Para o que você está fazendo aí. Você quer saber? Eu estou até nervoso, viu? Fiquei nervoso aqui, viu? Ó, eu estou nervoso. Quem é esse Clemente aí? O que é que diz a literatura clementina do segundo século? Ou terceiro, segundo ou terceiro? O que é que diz essa literatura clementina que está falando de Clemente de Roma? A literatura clementina, atribuída a Clemente de Roma, possivelmente não foi o Clemente que escreveu, porque ela é datada aí do segundo século, Clemente morre no primeiro século, mas ela é escrita na primeira pessoa. É como se o Clemente estivesse fazendo essa literatura. O que é essa literatura clementina? É uma novela, é um romance em que Clemente vai se encontrar com Pedro. E lá encontra com Pedro, vai para Jerusalém, depois vai para Alexandria, vai para o lugar errado. E ele é um herói dessa história aí. É uma novela. Essa novela, ela está conhecida muito em reconhecimentos, é uma obra com 10 livros, e também em homilias, que é uma obra com 20 livros. O que é que essa literatura clementina do segundo século, ou do mais tardar terceiro século, está falando de quem é esse Clemente aqui? Volto a dizer, a literatura clementina é um livro, é uma obra, um conjunto de obras, atribuídas a Clemente de Roma, mas não foi Clemente de Roma, mas a história é falando dele. O que é que diz a literatura clementina? Então Pedro perguntou a Clemente de Roma: você está realmente sozinho em sua família? Aí o Clemente de Roma responde assim, ó. Eu respondi, ele falando: existem de fato, eu tô nervoso aqui, viu? Não é possível a coisa. Existem de fato muitos homens poderosos em minha família e são da mesma família de César. Não, 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 não. Não é possível. Foi César que arrumou uma esposa de sua própria família a meu pai, que era seu irmão adotivo. Não, 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 não é possível. Para, não é possível. Você está lendo literatura clementina, século II, homilias clementinas, 12.9, a referência, reconhecimentos, 7.8, Clemente de Roma, literatura clementina. Olha o que é que Clemente está dizendo aí, o pseudo Clemente. Que a família dele é a família de César.
são membros poderosos da mesma família. E foi César que arrumou uma esposa de sua própria família, meu pai, que era seu irmão adotivo. O pai de Titus Flávios Clemens era irmão de Vespasiano. Será que isso diz alguma coisa para você? Isso significa alguma coisa para você? Que eu estou aqui nervoso. Só em ler isso aqui, eu não estou nem conseguindo ler isso aqui direito. Literatura clementina do segundo século. Então você que está dissociando Clemente de Roma de Clemente Flaviano, você tem que brigar com a literatura do segundo século, aí do terceiro século, mais tardar. Inclusive é uma obra que até pouco tempo atrás era de origem do Clemente. Claro que com as análises filológicas se sabe que não foi o Clemente que escreveu, mas era uma obra atribuída a ele. É o pseudo-Clemente, uma obra pseudepígrafa, alguém se passando por Clemente, e está dizendo, fazendo uma correlação, dizendo que o Clemente, desta literatura clementina, claro que isso é uma novela, mas o autor desta novela está dizendo que o Clemente é da família imperial. Não é possível uma coisa dessa, rapaz. Não é possível uma coisa dessa. Então, queridos, está aí uma referência, deu trabalho para eu encontrar isso. Eu vou dizer aqui para vocês, deu muito trabalho para eu encontrar, porque eu tive que ler a literatura clementina toda. Tive que ler. E não foi fácil encontrar. 20 livros. Então aqui, ó, Homilias Clementinas, aqui foi no 12º, no item 9, que ele vai falar sobre isso. E reconhecimentos, o 7. Depois que eu achei esse aqui, foi fácil achar o segundo. Mas para ler 20 coisas, eu li no início, não achei, li no final, não achei, até encontrar isso aqui. Por quê? Eu já tinha informação que falei na outra live que a literatura clementina fazia referência, só que eu não tinha tempo. Eu estava sem tempo de pesquisar. São aqui exatamente agora 6h30 da manhã. 6h30. Eu devo estar aí agora no chat conversando com vocês, mas eu estou desde as 22 horas de ontem fazendo essa live aqui para vocês. E faço por prazer. Estou tendo a oportunidade de ontem para hoje, na minha folga, para fazer isso, do trabalho. E eu espero que vocês absorvam este conhecimento. Isso é uma cachaça, porque a gente não ganha dinheiro nenhum para fazer isso. É uma, como a gente diz aqui no meio militar, é a nossa cachaça, né? O hobby. Fazendo, porque cada descoberta é uma alegria, é uma satisfação. E para finalizar, olha um camarada aí, ó. B.A. Streeter, século XIX para o século XX. Ele é um erudito professor de exegese, na Universidade de Oxford, né? Reitor da Queen's College, descobriu e nomeou o texto grego cesarense. Lembra que tem vários tipos de texto grego, tem 4? Um deles é o texto cesarense. Tem um texto ocidental, tem um texto crítico, tem um texto da massa bizantina e tem o texto cesarense. Quem é que descobriu isso? Esse cara aqui, Streeter. Esse texto cesarense é o que traz o Jesus Barrabás. Ele que traz esse Jesus Barrabás. Que todo mundo aí, as outras traduções, os outros textos, traz só Barrabás. Aí vem o Streeter e agrupa os textos e diz, olha, tem um padrão, esse padrão aqui é chamado de cesarense. O trabalho mais importante dele é esse aqui, Os 4 Evangelhos, estudo dos originais, editado em 1924. O que é que esse cara tem a dizer pra gente? Se Titus Flávios Clemens, diz Streeter, tivesse morrido depois de Domiciano, o cristianismo seria conhecido não por Constantino, mas por Flávios Clemens, cujo nome teria entrado para a história como primeiro imperador cristão. Ele propõe que o Teófilo de Lucas, do Evangelho de Lucas, seja o próprio senador romano da família flaviana.
Esse é o teólogo Streeter, um dos grandes eruditos, inaugurador do texto cesarense, do texto grego cesarense. Ele diz que se Domiciano, aqui, ó, se Domiciano tivesse morrido um ano antes, ou seja, se Tito Flávio Clemente tivesse morrido depois de Domiciano, o cristianismo seria conhecido não por Constantino, mas por Flávio Clemens, ou seja, ele está aqui atestando que Flávio Clemens era um cristão, era alguém envolvido com o cristianismo e era o personagem chamado de bispo primaz, de papa, chamado pela igreja de papa. Ou seja, o Tito Flávio Clemens e o Clemente de Roma, autor da Epístola aos Coríntios, são as mesmas pessoas. O Titus Flávio Clemens e o Papa Clemente de Roma, esses dois são as mesmas pessoas e estão sendo citados na carta de Paulo lá a Filemon. A origem flaviana sobre Jesus não está solta no tempo. Olha o rabino aí acenando e falando. Então não estamos aqui pregando teoria de conspiração nenhuma. Você que acredita nessa bobagem está apenas reverberando o que um grupo de pessoas tentam fazer com a gente. Que estamos pregando elucubrações. Pelo contrário, o Jesus histórico, sim, é uma ilação. É uma inferência. É uma hipótese. E como hipótese, deve ser levada assim, deve ser encarada dessa forma. Portanto, esse é o vídeo, essa é a live que eu queria fazer com vocês. Não esqueça de curtir, de deixar aqui os seus cumprimentos. Eu também estou aqui, devo estar aí agora. Estou gravando agora, são 6h30 e alguma coisa da manhã. Passei a madrugada toda aqui falando com vocês, inclusive até tendo cuidado aqui para não falar alto e não importunar aqui os vizinhos. Mas faço com alegria e espero que vocês desfrutem de todos os conhecimentos que foram transmitidos aqui através desta live. Grande abraço a todos. Continue com a gente, porque atrás é crente. Inclusive, historipastores crente no Jesus histórico. Que coisa, viu? Eu não pensei que eu ia encontrar um grupo de pessoas tão fiéis, tão crentes, mas é melhor crer em Jesus da fé. Ele pelo menos fez milagres, tem uma promessa de salvação, né? Mas é coisa. Um abraço aí a todos. Fique conosco aqui. Tchau.